Vai, não vai, vai, não vai. Ele foi, não foi, voltou. Bom, na aula anterior, com o presbítero Paulo, nós tratamos sobre o tema dos dízimos, né? Então, nós vamos continuar, né, fazer uma breve recordação. Agora foi. Valeu. Sobre a aula anterior. Então, qual o significado da palavra dízimo? Qual então é o significado da palavra dízimo? Ela significa a 10ª parte, ou seja, 10%. Como o presbítero Paulo disse, para facilitar tudo, Deus vai lá e coloca 10%, é fácil de fazer a conta, simples, básico. Então, dízimo significa 10%. Para que o dízimo era então utilizado no Antigo Testamento? Por que ele foi instituído no Antigo Testamento e para que ele existia? Então, ele era utilizado para o sustento dos levitas. Isso está lá em Números 18, 21, porque os levitas não tinham, eles foram separados por Deus para prestar o serviço a Deus no templo, nas coisas do templo, nas coisas do sacerdócio. E então eles não tinham, né, não plantavam, não colhiam, não cuidavam da terra, não cuidavam de animais, essas coisas. Então eles eram sustentados com o dízimo. E a partir disso, eles viviam para servir a Deus, e o dízimo também era usado para sustentar o trabalho na casa do Senhor. Então, nós temos orientações no Novo Testamento de como nós devemos agir na área financeira? Sim. Paulo usa o exemplo dos macedônios em 2 Coríntios 8, de 1 a 8, e trata desse exemplo para falar aos irmãos sobre o dízimo, para admoestar os irmãos sobre o dízimo. Quais princípios, então, Paulo ensina nesse texto? Ele ensina a questão de nós sermos generosos e saber dizimar proporcional ao que temos. Este ato é uma expressão de amor e gratidão. Ou seja, dizimar demonstra o quanto nós amamos a Deus e quanto somos gratos a Deus pelo que Ele nos dá. Então, de onde nós tiramos a base para os 10% no Novo Testamento? Em nenhum momento do Novo Testamento é tratado desse número. Nós entendemos que, como continuidade desse gesto de gratidão e fidelidade a Deus do Antigo Testamento, a igreja continua adotando a referência de 10% do Antigo Testamento. Não tem nada no Novo Testamento falando que não sejam 10%. Então, nós adotamos, mantemos essa prática. E então, nós não temos mais levitas, por mais que ainda alguns insistam em tratar diáconos, equipe de louvor, chamar de levitas, nós não temos mais levitas. Esses eram descendentes da tribo de Levi, separados por Deus para o sacerdócio lá no Antigo Testamento. Nós ainda temos o dízimo. Então, qual que é a função do dízimo para a igreja hoje? O dízimo serve para ser utilizado para aqueles que vivem do Evangelho. Então, pastores,
missionários, evangelistas, que se dedicam à obra do Senhor e somente à obra do Senhor, são sustentados por meio do dízimo. E toda a obra, tudo aquilo que a igreja faz, é sustentado por meio do dízimo dos irmãos. Então, nós finalizamos essa breve recordação sobre a aula anterior. E então nós entramos nos sacramentos. E nós entramos então na Santa Ceia. Hoje nós vamos falar especialmente sobre a Santa Ceia, entender como que ela surgiu, como foi instituída, por que nós mantemos até hoje esse sacramento e qual a importância dele, o que ele significa, como é, todas essas questões. Então, meio de graça. Primeiro, para explicar o que é a Santa Ceia, nós precisamos entender o que é um meio de graça. Então, o meio de graça é um É um canal pelo qual Deus derrama suas bênçãos sobre nós. É um meio que Deus tem para nos abençoar, para derramar as suas bênçãos sobre nós. Então, nós temos dois principais meios de graça que nós podemos tratar quando nós falamos sobre isso. O primeiro é a palavra, a Bíblia. É um meio de graça. É uma maneira que Deus tem para nos abençoar, nos ensinar, falar conosco e também por meio da pregação da sua palavra. E outro ponto, então, que nós temos é o sacramento. Só que palavra é diferente de sacramento e sacramento é diferente de palavra. Então nós temos esses dois meios pelos quais Deus usa para nos abençoar. E qual que é a diferença entre eles? Primeiro que a palavra, ela é dirigida a todos, sem distinção. Qualquer um pode pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Qualquer um pode ouvir uma pregação, ouvir uma devocional, ouvir a exposição da palavra de Deus. Então ela é dirigida a todos sem distinção. O sacramento, não. O sacramento, ele é apenas aos que estão no pacto. Ou seja, o sacramento ele é dirigido apenas àqueles que confessam, que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqueles que creem e confessam a sua salvação, a sua nova vida com Deus. Então, nós temos dois principais meios de graça. A palavra, que é dirigida a todos, a qualquer um, e os sacramentos, que ele é direcionado mais especificamente para aqueles que são ditos cristãos, aqueles que entenderam e confessam e creem em Jesus como Senhor e Salvador. Então nós precisamos entender o que significa o termo sacramento. É a palavra usada como um voto de obediência. Ou seja, ela significa que foi feito um voto de obediência. E aí nós temos o texto, né? O sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e aplicados aos crentes. Então, quando nós vamos à definição de sacramento, nós entendemos que é uma ordenança, ou seja, é uma ordem. E daí a gente lembra quando a gente fala com a criança, né? Eu não estou pedindo, eu estou mandando, eu estou ordenando, ou seja, para você fazer. Então, é uma ordem
a qual nós temos que seguir, que foi instituída por Cristo. E este é um ponto muito importante de nós nos atermos, que ela não foi instituída por qualquer pessoa ou de qualquer maneira. Ela foi instituída por Cristo, foi Deus quem nos mandou fazer por meio do seu Filho. Por sinais sensíveis, ou seja, de maneira que nós possamos ver, possamos usar os nossos sentidos. Cristo e as bênçãos desse pacto por meio de Cristo, eles são então representados e selados e aplicados aos crentes, ou seja, aqueles que creem e confessam que Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. E então, nós chegamos de um ponto interessante. Porque, como já foi falado em outras aulas aqui, não existem os sacramentos apenas na Igreja Presbiteriana do Brasil. Outras denominações também têm os seus sacramentos. E aqui nós temos alguns sacramentos famosos, que nós já tratamos em alguns momentos e que nós já explicamos qual que é a diferença. Os sacramentos da ICAR. O que é isso? Nunca ouvi falar dessa denominação. Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós temos, ou melhor, eles têm alguns sacramentos que diferem do que nós temos. Batismo, a crisma ou a confirmação, Eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio. Então, dentro do entendimento deles, que eles colocam, como nós já falamos anteriormente, a Bíblia em pé de igualdade com aquilo que o Papa diz, com aquilo que é a tradição da igreja, eles então trazem outros sacramentos, que tratam desde o batismo, desde o nascimento, até a morte da pessoa, a extrema unção. Então tem outras coisas aí no meio. A primeira comunhão, que é essa crisma, a Eucaristia, a penitência, ou seja, você pagar pelos seus pecados. Aí até o casamento eles incluem como um sacramento, como algo que é uma ordem. Como nós vimos o que significa sacramento. Mas, na última aula que eu dei, e se os irmãos se lembram, foi colocado que uma igreja, baseada naquilo que Cristo nos ordenou, aplica os dois sacramentos ordenados por Cristo: batismo e Santa Ceia. Então nós entendemos que por ordenança de Cristo, nós só temos batismo e Santa Ceia como sacramentos. Então nós entendemos o que é o sacramento, é uma ordenança de Deus por meio de Cristo Jesus, que nós seguimos e que é um meio de graça de Deus a nós, para nos abençoar como povo seu. E nós entendemos que Cristo deixou o batismo e a Santa Ceia como esses sacramentos para a sua igreja. Então agora nós vamos passar a entender como surgiu a Santa Ceia. Então, Gênesis 12, 2 e 3. Algum irmão pode abrir lá para mim? Gênesis 12, 2 e 3.
Quem achou pode ler. Então aqui, Deus está falando a Abraão, ou melhor, a Abrão, ainda no caso, sobre como ele seria abençoado e seria feito dele uma grande nação. Todos os povos da terra seriam abençoados por meio dele. Então, para entendermos a Santa Ceia, nós devemos voltar ao momento em que Deus faz essa promessa a Abraão. Porque é a partir daí que todo o desenrolar da história do povo de Israel e mais para frente Cristo, se nós voltarmos na linhagem de Davi, linhagem de Abraão, nós entendemos então que toda essa história começa com Abraão. Então, Gênesis 12, 2 e 3 nos marca esse primeiro ponto, esse início, para nós entendermos. Gênesis 46, 27. Quem abrir já pode ler. Gênesis 46, 27. Então aí, depois de um longo tempo, nós temos os descendentes de Abraão saindo para o Egito, indo ter a sua vida no Egito, principalmente representado por José. E agora a gente vai voltando, literalmente, em uma aula de escola dominical, que a gente vai voltando lá na história do povo de Israel. Êxodo 1, 7. Quem achou e puder ler. Êxodo 1, 7. Então, nós vemos: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Lá de Gênesis 12, nós vemos então os descendentes de Abraão multiplicando e se fortalecendo. Se fortalecendo ao ponto de Faraó, percebendo o crescimento dos israelitas, em Êxodo 1, 12 e 13, que diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Então Faraó, ao ver que aquele povo estava se multiplicando, estava se fortalecendo, ele então sujeita os israelitas à escravidão. E daí parece que é aquelas pragas que nós temos no jardim, na calçada de casa, que parece que quanto mais você tira, mais aparece. Era basicamente isso que estava acontecendo com os israelitas. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Caminhando na nossa aula de escola dominical, relembrando os nossos tempos de infância, Deus então levanta Moisés para libertar o povo. Faraó não permite a libertação, então nós temos as pragas sobre o Egito. E é interessante nós notarmos, quando nós paramos para ver como acontecem as 10 pragas, nós vemos então que elas atingem apenas os egípcios.
Se nós lembrarmos das densas trevas, das trevas espessas, o texto nos diz claramente que onde os israelitas estavam, estava tudo normal. Onde os egípcios, onde eram as casas dos egípcios, onde os egípcios viviam, estava tão escuro que parecia que eles podiam até tocar aquela escuridão. Estava extremamente escuro. Então vem a 10ª praga, que é o ponto importante que nós temos aqui, Êxodo 11, dos versículos 4 até o 7. Êxodo 11, do 4 ao 7. O texto diz assim: Moisés disse: Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então aqui nós começamos a chegar no ponto onde nós começamos a entender o início da ceia. A 10ª praga, que é a morte dos primogênitos na terra do Egito. A morte dos primogênitos dos egípcios, sejam eles seres humanos ou animais. Porém, dos israelitas, nem sequer um cão ia rosnar. Um animal que para eles era um animal imundo. Ia rosnar. Por quê? Porque Deus estava guardando o seu povo. Então os israelitas, eles deveriam fazer um sinal nas portas, demonstrando ser parte do povo de Deus. Isso é muito interessante, porque eles deveriam demonstrar que faziam parte do povo de Deus. E quando nós voltamos, o que é um sacramento? É um sinal, é um meio de graça pelo qual Deus, por meio de Cristo, de maneira sensível, derrama suas bênçãos sobre o seu povo, ou seja, é aplicado a Santa Ceia, o sacramento, ele é aplicado especificamente ao povo do pacto. Então, qual que era esse sinal que os israelitas deveriam fazer? Sacrificar um cordeiro macho de 1 ano, perfeito. Então, pegava o sangue desse cordeiro e passava nos umbrais da porta, mostrava que o primogênito deles não iria morrer, porque um cordeiro alguém já havia pago por isso, o sangue já havia sido derramado por isso. Êxodo 12, 29, quem puder abrir e ler. Êxodo 12, 29. Então nós vemos, de acordo com o versículo 29, que apenas os filhos dos egípcios morreram. E então, daí vem o termo Páscoa, ou passagem, Pessá, do hebraico, que
significa que o povo de Deus estava passando, estava saindo da terra do Egito, estava sendo liberto da sua escravidão. Então, nós temos alguns elementos. Êxodo 12:8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas comerão. Então nós temos alguns elementos sobre a Páscoa, que falam sobre a Páscoa. Primeiro, nós temos o Cordeiro. Êxodo 12:3-5, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele ao seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então, qual que é o significado do cordeiro, da representatividade do cordeiro? Representa o preço para a libertação e redenção do povo de Israel. Por isso que Cristo é tratado como o cordeiro que morre por nós, porque ele representa o preço que nós teríamos que pagar e que nós não podemos pagar para sermos libertos, para sermos redimidos. Então o cordeiro era o preço para a redenção e libertação do povo de Israel, do seu cativeiro. Mas nós temos outro elemento, o pão asmo, no texto que nós já lemos, do versículo 8. E o pão asmo, o que era um pão asmo? É um pão sem fermento, porque eles não tinham tempo. Esse pão ele deveria ser preparado sem fermento, porque eles não teriam tempo para deixar aquele pão fermentando, passar por todo esse processo da fermentação, do crescimento do pão, porque assim que Deus ordenasse, assim que houvesse a liberação, digamos assim, por parte do faraó, o povo deveria sair, deveria se mandar do Egito. Então, os pães sem fermento, porque eles não tinham tempo de produzir um pão com fermento, esperar todo esse tempo. Então, assim, do mesmo jeito que eles deveriam deixar, não colocar o fermento no pão, eles deveriam deixar para trás as influências da idolatria do Egito. Então, se o cordeiro representava o preço a ser pago pela libertação e redenção, o pão asmo, o pão sem fermento, representava que eles deveriam deixar para trás aquilo que os contaminava, a idolatria do Egito. E por fim, nós temos aqui nesse texto as ervas amargas, que recordavam a amargura durante o período da escravidão no Egito, o quanto eles sofreram, o quanto foi amargo estar no Egito. Então, esse é o início do que nós temos como Santa Ceia. Parece não ter muita relação, mas nós vamos chegar lá. Então, a Páscoa, 1 Coríntios 5:7. Quem puder abrir e ler, 1 Coríntios 5:7. Então, Paulo, e agora não o presbítero, mas o apóstolo, ele vem usar os elementos do Antigo Testamento para fazer uma associação com aquilo que ele estava querendo ensinar ao povo de Corinto. Então, faz essa relação entre Jesus ser o nosso Cordeiro Pascal.
Vamos lá, o que o cordeiro fazia? O que a gente acabou de ver sobre o cordeiro? Qual que era o significado do cordeiro? O preço a ser pago pela libertação e redenção do povo de Israel. Então, Jesus, sendo nosso cordeiro pascal, ele pagou o preço para nos libertar e nos redimir. Ou seja, nos perdoar, rasgar a nossa dívida. Então, e é interessante que Paulo, nesse texto, ele usa a ideia do fermento. Ou seja, não se contaminem com o fermento, não se contaminem com a idolatria. Deixem a idolatria da vida que vocês estavam vivendo e passem a viver uma vida diferente, uma vida por meio do Cordeiro Pascal, do Cristo que se entregou. Então, nós estávamos vivendo na escravidão do pecado e Jesus se sacrificou em nosso lugar para nos salvar. Então, a Páscoa no Novo Testamento, ela passa a simbolizar a morte e a ressurreição de Cristo. Não mais a saída do Egito, não mais a libertação da escravidão do Egito, mas passa a representar a libertação da escravidão dos nossos pecados. E que em Cristo nós temos uma nova vida, porque Ele se sacrificou em nosso lugar. Então nós temos um texto muito conhecido e lido em muitas santas ceias. Dependendo do pastor ler esse texto, dependendo do pastor ler o texto aos Coríntios, que é a instituição da Santa Ceia. Então, por que nós, em vez de fazer uma celebração da Páscoa com pães asmos e ervas amargas, nós celebramos a Santa Ceia? Porque Cristo instituiu a Santa Ceia. Mateus 26, do 26 ao 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, o que nós acabamos de ver? Que nós estávamos vivendo na escravidão do pecado e Jesus se sacrificou em nosso lugar para nos salvar. E aqui nós vemos o próprio Cristo substituindo a celebração da Páscoa pela Santa Ceia, mostrando que aquele era o sangue dele, do Cordeiro Pascal, daquele que se entregou pela nova aliança, uma aliança feita entre ele e Deus, e que é dada de graça a nós, é derramada de graça sobre nós. Derramado em favor de muitos, o sangue de Cristo derramado em nosso favor, para a remissão dos pecados, para perdão dos nossos pecados. Então, toda aquela história, desde o Antigo Testamento, da Páscoa, de como surgiu a Páscoa, do Cordeiro Pascal, aponta para Cristo, aponta para aquilo que havia de vir, para o sacrifício de Cristo, para o que Cristo faria por nós. E qual que é o objetivo da Santa Ceia? Quem se arrisca? Relembrar a morte do Senhor até que Ele venha. Os objetivos da Santa Ceia são o fortalecimento espiritual e a manutenção da unidade da igreja,
relembrando a morte de Cristo, relembrando a obra de Cristo, até que Ele venha. Então, por que todo primeiro domingo do mês nós nos reunimos? Ou em alguns casos, como muitas vezes aconteceu esse ano, não foi o primeiro domingo. Esse mês até não foi o primeiro domingo. Mas por que pelo menos uma vez por mês nós nos reunimos como igreja para celebrarmos a ceia do Senhor? Porque nós entendemos que esse é um momento de fortalecimento espiritual e não somente isso, mas de manutenção da unidade da igreja. É um momento que, como igreja, nós nos unimos, porque nós estamos ceando juntos. Nós estamos relembrando o que Cristo fez por nós até que Ele venha. Nós estamos fortalecendo a nossa unidade, porque nós juntos estamos afirmando que nós cremos na obra de Cristo, nós cremos no que Cristo fez. Calma que a resposta ainda não acabou. Então, a ceia do Senhor é o sacramento, é o meio de graça, é a maneira que Deus tem para nos abençoar. Quando se dá e se recebe o pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, conforme Cristo ordenou. E nós lemos Mateus 26, do 26 ao 28. Nós, então, por meio disso, anunciamos a morte de Cristo, e aqueles que participam dignamente, ou seja, de maneira digna, participam realmente daquele momento, tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do corpo e do sangue de Cristo. Então, por meio da Santa Ceia, nós participamos pela fé, fazemos parte do corpo, do sangue de Cristo, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. O que é um sacramento? Meio pelo qual Deus abençoa. O que é um meio de graça, na verdade, né? É o meio pelo qual Deus abençoa o seu povo, a sua igreja. Entre eles, a palavra, que é dirigida a todos, e o sacramento, que são para aqueles que fazem parte da aliança. E o que a resposta nos diz? Qual que é o objetivo da Santa Ceia? Nós partilharmos juntos, pela fé, do sangue e do corpo de Cristo, recebendo então as bênçãos para o nosso alimento espiritual e crescimento em graça. Então, se na Páscoa dos judeus nós tínhamos alguns elementos, o cordeiro, o pão asmo e as ervas amargas, nós temos elementos da Santa Ceia: o pão e o vinho. E aqui uma pergunta: por que, então, se é vinho, por que nós tomamos suco de uva? Nós não tomamos vinho. Momento, curiosidade da aula. Algumas igrejas mais conservadoras, digamos assim, elas ainda utilizam o vinho. Muitas igrejas luteranas ainda utilizam o vinho. Mas por que nós não usamos o vinho? Ninguém se arrisca? Porque nós entendemos que no meio do povo de Deus podem haver aqueles que já tiveram algum tipo de vício no álcool. E a partir disso, para não levar o irmão à tentação, digamos assim, nós substituímos o vinho pelo suco de uva. Então, uma curiosidade aí que nós temos na aula. Então, o que o pão representa? Se o cordeiro pascal representava
o, o preço a ser pago pela libertação, pela redenção do povo, se a erva amarga representava a amargura da escravidão, se o pão asmo representava deixar a idolatria do Egito de lado, o pão, então, ele vem representar o corpo de Cristo. E o vinho vem representar o sangue de Cristo. Vem representar que nós fazemos parte do corpo de Cristo, de que o sangue de Cristo foi derramado por nós. Então, ambos representam o sacrifício e os seus efeitos sobre nós. Então, não apenas representam o sacrifício de Cristo sobre nós, mas o seu efeito sobre nós. Assim, aquele que participa da Santa Ceia, ele reconhece que aceita o sacrifício de Jesus e a necessidade de se alimentar dele diariamente. Então, a partir do momento que você participa da Santa Ceia, que você toma do pão, toma do cálice, você entende e reconhece que você aceita que o sacrifício de Cristo na cruz, que a entrega de Cristo na cruz, que ele entregar o seu corpo, o seu sangue, foi em seu favor. Foi para você ser perdoado, ser tirado da morte espiritual e levado para a vida eterna. E você também reconhece que você deve se alimentar dele diariamente. Não basta vir à igreja e tomar a Santa Ceia e ótimo, tudo bem. Você reconhece que diariamente você deve se colocar diante de Deus, porque você necessita dele, você necessita desse alimento. Por que a ceia é representada por dois alimentos? É representada por um momento de alimentação. Porque demonstra que nós precisamos nos alimentar de Deus, a nossa dependência diária de Deus. Então, é como se os crentes, nós, estivéssemos ao comungar, ao nos reunir como comunidade, recebendo juntos o emblema do corpo partido do Senhor e bebendo o vinho, símbolo do seu sangue derramado, significando com isso que lhes cumpre como igreja pensar unicamente na fonte, Cristo, de onde promana a salvação. Então, o momento de ceia não é um momento em que nós recebemos o pão, recebemos o cálice e ficamos lá pensando no que nós vamos comer depois que sair daqui, no que nós vamos fazer no dia seguinte, e enquanto deu o jogo, qual que será o resultado do jogo. É um momento em que nós pensamos no que Cristo fez por nós. E nós agradecemos a Deus pela salvação em Cristo e nós nos alimentamos de Cristo. Nós entendemos que única Cristo é que veio a
maneira grata, de maneira boa, do que Cristo fez e como ele se entregou por nós na cruz. E isso é o que Zwinglio diz. Então, Calvino fala, deixa eu resolver esse negócio. Que é aquilo que nós, como cristãos, presbiterianos, entendemos como aquilo que, biblicamente, não é porque foi Calvino que falou, mas biblicamente é aquilo que está mais correto, mais próximo da verdade. Calvino já vem, pega o que Zwinglio falou, que é apenas um memorial, e Calvino diz, não é apenas um memorial, pois na Santa Ceia existe a presença espiritual de Cristo nos elementos. Porque a ceia, então, é um sacramento, e sendo um sacramento, ela é um meio de graça. Serve como um alimento espiritual para nós. Então, nós não acreditamos que o pão vira carne, ou o corpo de Cristo, e o vinho vira sangue. Como diria um pastor conhecido meu, pão é pão, vinho é vinho, corpo é corpo, sangue é sangue. Não tem como uma coisa se transformar em outra. Tanto que os católicos, eles nem podem morder a hóstia, né? Eles têm que ficar lá com a hóstia no céu da boca até dissolver. Nós entendemos também que não existe essa consubstanciação. Os elementos não têm as mesmas substâncias. E que não é apenas um memorial. Nós não fazemos isso apenas para lembrar. Nós entendemos que Cristo, espiritualmente, ele está nos elementos, ele está presente no momento da ceia. Por quê? Porque ele está nos alimentando espiritualmente. O que significa a ceia? Qual que é o objetivo da ceia? Fortalecer a unidade e fortalecer a nossa fé, alimentar a nossa fé. Como? Entendendo que, por meio de Cristo, nós recebemos as bênçãos de Deus, nós somos participantes das bênçãos de Deus, e nós tomamos o alimento como uma forma de nos alimentar espiritualmente, de demonstrar que nós dependemos de Deus para nos alimentar espiritualmente. Então nós vamos para 1 Coríntios 22, 11, 1 Coríntios 11, do 23 ao 32. 1 Coríntios 11, 23 ao 32. Por que nós entendemos que Cristo está presente nos elementos? Porque o apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Parece que até aí Zwinglio estava certo. O próprio Cristo diz, fazei isso em memória de mim. Então é um memorial. Calma lá. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se fosse apenas um memorial,
os irmãos de Corinto, que comiam e bebiam sem discernir, de maneira indigna, não sofreriam essas questões que o próprio Paulo diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Então nós entendemos que Cristo, ele está presente no momento da ceia pelos alimentos. Porque existem pessoas que participam sem se examinar e tomam juízo para si. Por tomarem indevidamente, muitos estão fracos e doentes. Ou seja, outra questão importante para nós tratarmos. Tomar indignamente a ceia do Senhor pode te deixar fraco e doente. O que seria tomar indignamente? É não entender o que esse momento representa. É tomar como se fosse uma ceia. O que Paulo estava falando, tratando sobre isso com os irmãos de Corinto? Porque eles chegavam lá, se reuniam para fazer a ceia, e alguns comiam demais e outros saíam com fome. Por quê? Porque não sobrava para eles. Então eles faziam daquele momento apenas uma reunião, apenas um comes e bebes para eles. E Paulo então vem admoestar, vem advertir sobre isso. Então, quando nós estamos no momento da ceia, nós esquadrinhamos, nós olhamos para cada parte do nosso ser, nós olhamos para cada parte da nossa vida, e nós nos colocamos diante de Deus, entendendo que é Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos sustenta, e que nós, como pecadores, ainda falhos, pedimos perdão a Ele pelos nossos pecados, nos colocamos diante dEle, buscando a Ele em obediência, em santidade. Então, a partir do momento que nós recebemos os elementos da ceia, nós nos colocamos diante de Deus. E aí, surgem algumas perguntas. Mas será que eu estou tomando indignamente? Será que se eu tomar eu vou ficar fraco, eu vou ficar doente? Estou em pecado, devo participar da Santa Ceia? Eu estava vindo para o culto, eu estava virando a esquina ali, o cara veio com o carro com tudo em cima de mim, eu enfiei o pé no freio, a mão na buzina e na cabeça já veio aquele palavrão. E a cabeça durante o culto todo ficou: eu estou em pecado, será que eu devo participar da Santa Ceia? Um cristão que é professo, ou seja, que professou crer no Senhor Jesus como Senhor, Salvador de sua vida, fez isso publicamente, deve então examinar a si mesmo, se reconciliar com Deus e participar. Estar em pecado não anula você de participar. Não, hoje eu não vou tomar ceia porque eu briguei com a mulher antes de vir. Vou ficar sentado. Não. É o momento em que você examina a si mesmo, esquadrinha cada parte do seu ser, se reconcilia com Deus, pede perdão e participa. Por quê? Porque esse é o momento que você vai se alimentar espiritualmente. Você vai se fortalecer espiritualmente. Mas eu não estou em comunhão com a igreja do Senhor, eu devo participar da Santa Ceia? Ou seja, eu estou afastado da igreja, ou não sou professo, não estou em comunhão com a igreja, eu devo participar? Todos que desejam participar deste meio de graça devem compreender seu significado e com piedade buscar o batismo e profissão de fé, para, externalizando sua fé, tornarem-se membros da igreja do Senhor
e assim desfrutar da comunhão. Devo participar? Sim. Depois que você se batizar, se já for batizado, fazer a profissão de fé, confessando, externalizando, fazendo uma confissão pública da sua fé, na frente dos membros da igreja, dizendo: sim, eu creio em Deus, eu confesso Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, você se torna membro da igreja e assim você desfruta dessa comunhão com Deus e com a igreja. O que acontece com um cristão que deixa de participar da Santa Ceia sem justificativa? Ou seja, não veio no culto de ceia, não tomou a ceia sem justificativa. O que acontece? Sendo a ceia um meio de graça, ou seja, uma das maneiras que Deus tem para abençoar o seu povo, com o objetivo de fortalecer espiritualmente o seu povo, quando este deixa de participar sem justificativa, estará enfraquecendo na fé e deixando de cumprir seu papel na comunhão da igreja. Então, participar da ceia do Senhor é importante para nós fortalecermos a nossa fé, fortalecermos a nossa comunhão com o corpo de Cristo. Então, nós entendemos o que quais são os meios de graça que Deus tem para nós, por meio da sua palavra, que é a todos, por meio dos sacramentos, que são aqueles que fazem parte do povo de Deus. Nós entendemos então da onde surgiu a questão lá no Antigo Testamento, a Páscoa, como isso chegou até a instituição da Santa Ceia. Nós entendemos que pão é pão, vinho é vinho, mas que neste momento Deus está nos alimentando do corpo de Cristo, que Cristo está presente nesse momento, que ao tomar nós analisamos, nós examinamos o nosso coração, nos colocamos diante de Deus e que por meio da Santa Ceia nós fortalecemos a nossa fé com Deus, nós fortalecemos a nossa união com os irmãos e somos alimentados por meio de Cristo para sermos fortalecidos na nossa fé. Alguma pergunta, alguma questão? Os irmãos têm aí as perguntas mais difíceis podem deixar para a mesa redonda que o pastor responde. Então as crianças vão subir? Não? Vamos encerrar então nossa aula da escola dominical de hoje. Vamos nos colocar em pé. Nós faremos a oração do Pai Nosso, depois os irmãos podem se assentar, que eu darei alguns avisos. Então, vamos orar. Pai nosso